Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre eficácia da sentença estrangeira e também sobre contagem de prazos. Acredito que a parte de contagem de prazos seja um pouco mais interessante por cair um pouco mais de questões, tudo bem? Mas iremos trabalhar os dois tópicos, tanto a eficácia de sentença estrangeira quanto a questão relacionada à contagem de prazos. Irei aprofundar um pouco mais a contagem de prazos. Perfeito? Tranquilo? Na tela, vamos olhar aqui os artigos relacionados à eficácia de sentença estrangeira no Brasil. A sentença estrangeira. Eficácia da sentença estrangeira no Brasil. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, então, eu homologo uma sentença estrangeira quando a aplicação pela lei brasileira produz as mesmas consequências aqui. Pode ser homologada no Brasil para dois efeitos. A obrigação de reparação do dano, e a medida de segurança. A obrigação de reparação do dano e a medida de segurança. São dois efeitos em que você pode homologar uma sentença estrangeira para essa sentença estrangeira ter eficácia no Brasil. Então eu posso pegar uma sentença estrangeira, homologar ela no Brasil e aplicar uma medida de segurança. Eu posso pegar uma sentença estrangeira, homologar ela no Brasil e sujeitar o autor à reparação do dano. Existem alguns efeitos em que não é necessária a homologação da sentença estrangeira. Para alguns efeitos, não é necessária a homologação da sentença estrangeira. Para esses efeitos, é necessária a homologação da sentença estrangeira. Tudo bem? Trarei aqui alguns exemplos em que não é necessária a homologação da sentença estrangeira. Reincidência e detração. Tá? Reincidência e detração. Mas o que eu acho importante aqui é o seguinte, ó. Pensa comigo. Eu vou homologar uma sentença estrangeira no Brasil. Para quê? Para aplicar a medida de segurança ou para reparar o dano. Dois casos previstos no artigo 9 do Código Penal. Quem aplica a medida de segurança? Quem é que aplica a medida de segurança? É o Estado. É o Estado brasileiro. Tudo bem? Quem aplica a medida de segurança é o Estado brasileiro. Mediante internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ou no máximo, ou no mínimo, um tratamento ambulatorial, se a pena do fato praticado for de detenção. Tratamento ambulatorial, ele fica se tratando, fica indo no médico. Ou medida de segurança nos chamados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os antigos manicômios judiciários. Quem aplica é o Estado. Quem aplica a medida de segurança é o Estado. O outro efeito é a reparação do dano. Obrigar o autor a reparar o dano. Quem aplica a reparação do dano? Quem aplica é o Estado também, o juiz. Mas essa reparação do dano, ela vai para quem? Quem tem interesse na medida de segurança, quem tem interesse na reparação do dano? Quem tem interesse na medida de segurança é o Estado. Quem tem interesse na reparação do dano é a vítima. Ela que tem interesse na reparação do dano. Condenação à reparação do dano, restituições e outros efeitos civis. É a vítima, é o ofendido que tem interesse na reparação do dano. É um interesse privado, um interesse particular. Enquanto em relação à medida de segurança é o interesse público. Retirá-lo da sociedade por causa de sua periculosidade. Então presta bastante atenção nisso. Porque essa diferença, ela traz uma questãozinha de prova. Se a homologação de sentença estrangeira for efetivada pelo STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça que homologa a sentença estrangeira, tudo bem? Antigamente era o Supremo, STJ, tá? Agora não, já tem muito tempo. Se não me engano, desde a emenda constitucional número 45 de 2004. Desde 2004, quem homologa a sentença estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça. Se a homologação de sentença estrangeira
tem por finalidade a reparação do dano de quem é o interesse. O interesse é do particular, da vítima, do ofendido. Logo, é necessário um pedido da parte interessada. A parte necessária tem que fazer o pedido. Agora, se a homologação da sentença estrangeira tem por finalidade a aplicação da medida de segurança, aí eu verifico existência de tratado, requisição do ministro da Justiça. Pode colocar na tela. Existência de tratado. Tá aí, a homologação depende. Para os efeitos do inciso 1, reparação do dano, pedido da parte interessada. Pode ser de ofício para a reparação do dano? Não. Não posso homologar de ofício. Tem que ter um pedido da parte interessada. A linha B. Para os outros efeitos, aí eu coloquei entre parênteses para você, só pode ser o inciso 2. Porque só tem o inciso 1 e o inciso 2. Aqui é o inciso 1 e aqui é o inciso 2. Para os outros efeitos, inciso 2. Ou seja, sujeitá-lo à medida de segurança. Para sujeitá-lo à medida de segurança, é necessário que exista um tratado de extradição com o país de cuja autoridade emanou a sentença. Existência de tratado de extradição. Ou, se não houver tratado, requisição do ministro da Justiça. Mais um caso aqui de requisição do ministro da Justiça. Só que essa é para a homologação de sentença estrangeira. Existência de tratado ou, na falta do tratado, requisição do ministro da Justiça. A linha B tem um caráter público. A linha A tem um caráter privado. Caráter privado, pedido da parte interessada. Reparação do dano, pedido da parte interessada. Caráter público, existência de tratado ou requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Na tela. Só o texto legal por enquanto, só com o texto legal você já pega algumas questões. Tá aí, reincidência. Verifica-se reincidência quando a gente comete novo crime, depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. No país ou no estrangeiro. Se já se passaram mais de 5 anos depois de cumprimento da pena, ele não é reincidente mais. Então o próprio artigo 63, ele fala, olha, se já transitou em julgado sentença no estrangeiro e ele pratica um novo crime, ele é reincidente aqui no Brasil. Eu não preciso da homologação. Para verificar a reincidência, não é necessária a homologação da sentença estrangeira. Tudo bem? Para a reincidência não é necessária. E para a detração também é não. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de provisão provisória, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro. No Brasil ou no estrangeiro. Ou seja, o tempo de prisão provisória no estrangeiro, de prisão administrativa, de internação em qualquer estabelecimento, ele é computado para a PPL no Brasil. Ou seja, eu não necessito de uma homologação de sentença estrangeira para computar essa pena cumprida no estrangeiro. É uma detração. Para fins de detração, não é necessária aí a homologação de sentença estrangeira. Tudo bem? Contagem de prazo. Aqui sim, aqui tem questão. A contagem de prazo penal e contagem de prazo processual penal. A contagem de prazo. Como é que se conta o prazo penal e como é que se conta o prazo processual penal? Olha só. A nossa contagem comum, a que a gente aprende desde pequeno, é a contagem processual, não é a contagem penal. A nossa contagem normal, do dia a dia, que a gente aprende, nós aprendemos a contar processualmente. Lógico que existem alguns detalhezinhos a trabalhar. Por exemplo, contagem processual, caiu o final de semana, vai para segunda. Mas a contagem em si, a nossa contagem em si, é uma contagem processual. A nossa contagem em si é uma contagem processual. Quer ver? Hoje imagine que hoje seja na tela dia 5. Pode colocar na tela. Dia 5. Eu falo assim, olha, hoje é dia 5.
você tem 5 dias para me pagar. Hoje é dia 5, você tem 5 dias para me pagar. O que você vai imaginar na hora? Na hora você vai imaginar, opa, hoje é dia 5 e eu tenho 5 dias para pagar. 6, 7, 8, 9, 10. Opa, eu tenho até dia 10 para pagar. Isso é contagem processual. Então, nossa contagem comum é uma contagem processual. Regras de contagem processual. Hoje é dia 5. Eu tenho 5 dias para pagar. Pagarei então dia 10. O dia 5 conta? Não. Na contagem processual penal, exclui-se o primeiro dia. Exclui-se o dia do início. O vencimento vale. Na contagem processual, exclui-se o dia do início. O do vencimento vale. O dia do vencimento é contado. Claro, o último dia ele é contado. Não tem como excluir o do vencimento. Isso é falado em relação ao prazo penal, mas na verdade não é assim. A gente vai ver como é que é. Tá? Como é que é a contagem penal. Na contagem penal, a diferença é que eu não excluo o primeiro dia. A diferença é que o primeiro dia é incluído. Na contagem penal, o primeiro dia ele é incluído. Por isso que modifica a nossa contagem. E, na verdade, a gente tenta fazer uma adaptação ao processual. A gente tenta fazer uma adaptação à nossa regra. Essa adaptação, ela é útil em alguns casos, não em todos. Quer ver? Na tela. Ó. Vamos lá. Imagine que, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9 e dia 10. Ok? No dia 5, inicia-se um prazo processual de apresentação de recursos, por exemplo, de 5 dias. No dia 5, inicia-se um prazo processual, 5 dias. Como é que é contado? Eu excluo o primeiro dia. É a nossa contagem normal. Eu excluo o primeiro dia. Ok? Eu excluo o primeiro dia. Vamos lá, na tela. Então, na contagem processual, eu excluo o primeiro. 5 não. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Caiu no sábado. Vai para a segunda. O último dia do seu prazo é segunda-feira. O último dia do seu prazo é segunda-feira. Professor, e a contagem penal? E a contagem penal? Na contagem penal, você inclui o dia do prazo. O dia do início do prazo é contado, ele vale. Independentemente do horário que se iniciou. Por exemplo, prisão. Às vezes você é preso 10 horas da noite. Aquele dia já foi contado. O dia de início é contado. Independentemente do horário. Aquele primeiro dia, ele já é contado. Tudo bem? Na tela. Imagine aí um prazo de prisão temporária. Prazo de prisão temporária, 5 dias. 5 dias. Só que a segunda é contada. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, muita gente fala assim, olha, no prazo penal, eu incluo o primeiro dia, excluo o último, excluo aqui o sábado, voltando para a sexta. Na verdade, se você está incluindo o primeiro dia, você não está excluindo o último, porque o último já é no dia anterior. Essa é uma adaptação da contagem processual para a penal. Olhando para a processual, olha só, vamos colocar aí, coloca na tela. Olhando para a processual, imagine o seguinte, ó. Uma adaptação da sua contagem normal, que é processual, para a penal. Você pega, inclui o primeiro dia, segunda, e pega o dia 10 e não inclui. Aí vai cair aqui na sexta. Isso é uma adaptação. Porque se você incluir o primeiro dia, na sua própria contagem, aquele último dia do processual já não pega. O último dia já será na sexta-feira. Então, se você é preso na segunda-feira, 7 horas da noite,
Qual horário você deverá ser solto? Num prazo de 5 dias de prisão temporária, sem que haja renovação. Você é preso numa segunda-feira. Vou melhorar aqui um pouco, que é uma duvidazinha que aparece, tá? Vou melhorar. Pode colocar na tela. Você é preso na terça-feira. Melhor dizendo, na quarta-feira. Você é preso na quarta-feira, dia 7. Que horas, professor? Você é preso às 23 horas, na quarta-feira, dia 7. Ok? Você foi preso 23 horas, às 23 horas da quarta-feira, dia 7. Pergunto, em qual momento, no máximo, você pode ser solto? Você tem que ser solto até no máximo do prazo. Qual é o máximo do prazo que você pode ficar preso? Professor, temporária 5 dias. A temporária 5 dias, renovável por mais 5. Se for crime hediondo, 30 dias, renovável por mais 30. Mas, vamos deixar aqui somente os 5 dias. Tudo bem? Quarta-feira, 23 horas. Professor, quinta-feira, 23 horas, dá um dia? Não, a contagem não é assim. Quarta-feira já é um dia. Tudo bem? Na tela. A quarta já é um dia. Um dia. A quarta já é um dia. A quinta-feira, segundo dia. Sexta-feira, terceiro dia. Sábado, quarto dia. Domingo, quinto dia. Professor, o prazo caiu no domingo. Prazo penal. Prazo penal caiu no domingo. Eu irei postergá-lo para segunda-feira? O prazo penal que cai em feriado, em domingo, vai para o próximo dia útil? Não vai. Vai não. Ok? Se o prazo cai em dia não útil, ele acaba ali. Ele não vai para o próximo dia útil. Tudo bem? O prazo não vai. Prazo penal é diferente do processual. Prazo processual, na maioria das vezes, ele vai para o próximo dia útil. O prazo penal, não. Ele não vai para o próximo dia útil. Ele conta em dia útil, não, dia não útil. O prazo processual civil, em regra, é só dia útil. O prazo processual civil, eu só conto os dias úteis. Eu estou contando, chegou no final de semana, eu pulo. Eu só conto o dia útil. Regra trazida pelo novo Código de Processo Civil. Aplicáveis aos processos civis desde o juizado especial criminal. Mas para processo penal, não. Processo penal, o prazo é corrido. Eu conto aí final de semana, eu vou contando. Mas se cair se o início for em dia não útil, ele prorroga. E se o final também. Se o início ou o final for em dia não útil, ele prorroga. Mas a contagem, ela é corrida. A contagem será em dias corridos. Tudo bem? Tranquilo? Um pontinho interessante aí, diferenciando o prazo processual, o prazo processual penal, do prazo processual civil. Tá? Do prazo processual civil. Prazo penal, então, ele é corrido, dia útil, não importa, e eu incluo o primeiro dia. Então a pessoa aqui, ela deverá ser solta no máximo, à meia-noite de domingo. Chegou meia-noite, tem que ser solta. Na verdade, meia-noite é 0 horas, né? Meia-noite já é 0 hora de segunda. Então ele teria que ser solto até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, que ainda é domingo. Acabou domingo, acabou o prazo de prisão dele. Normalmente, as autoridades policiais soltam lá para 11 horas da noite, deixa o cara todinho lá esperando. Ok? Mas o prazo máximo ali, meia-noite. Tudo bem? Meia-noite é o prazo máximo. Perfeito? Tranquilo? Professor, você me disse que aquela adaptação do processual para o penal, ela não tem sentido, porque se você inclui o primeiro dia, automaticamente você está excluindo o último. Ela ajuda, ela serve para a contagem de prazos mensais e anuais. Ela dá esse apoio para a contagem de prazos penais mensais e anuais. Tudo bem? Em prazos mensais e em prazos anuais, ela ajuda. Quer ver um exemplo? Prazo de 6 meses para oferecimento de queixa. É um prazo penal, porque extingue punibilidade a decadência. A decadência é o Instituto Penal, 107 do Código Penal. Prazo de 6 meses para oferecimento de queixa ou de representação, que normalmente é contado a partir do conhecimento da autoria. Mas no caso de inércia do MP, ação penal privada subsidiária da pública será a partir da inércia do MP. Tudo bem.
prazo de 6 meses. Como é que eu conto esse prazo? Professor, começa a contar do dia do conhecimento da autoria. O dia em que eu ficar sabendo quem é o autor do fato. Imagine que você fique sabendo no dia do crime. O crime aconteceu, você já sabe. Crime de ação penal privada, dano, crime contra a honra, na tela. Você fica sabendo... Apaga aqui para pegar um espaço. Você sabe quem é o autor no dia do crime, de imediato. Qual é o dia do crime? O dia do crime é dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro. Dia final do prazo de apresentação da queixa-crime. Vamos lá. Letra A, 4 de junho. Letra B, 5 de junho. Letra C, 4 de julho. Independence Day. Letra D, 5 de julho. E letra E, 12 de julho. 12 de julho é meu aniversário. Eu coloquei aqui só porque é aniversário, né? Sempre tem aquela alternativa ali mais absurda. Vai ter um 12 ali, só porque é meu aniversário eu coloquei. Tudo bem? Qual é o dia final do prazo? Prazo para oferecimento de queixa-crime. Muito cuidado, muito. Tem gente que erra essa bobeirinha aqui. Matemática, contagem. Pode contar no dedo. Autorizo. Autorizo você a contar no dedo. Eu autorizo você a contar os meses aqui, ó, no punho. Autorizo, tá? Janeiro, fevereiro, autorizo, que é o 30 ou 31, né? Aí, julho, agosto. Muito cuidado, porque é muito comum o aluno ele falar, não, estou em janeiro. 6 meses depois dá em junho. É mês 1, mês 6. Né? 6 meses depois dá em junho. Não dá, cuidado. Se você está no mês 1, contando 6 meses para frente, dá no mês 7, dá julho. Então janeiro, 1 mês depois, fevereiro. 2 meses depois, março, abril, maio, junho, julho. Então 6 meses depois, dá julho, de janeiro para julho. Cuidado, não é junho. Junho se você contasse de dezembro. Tudo bem? Aí tu começa, um mês, janeiro, 2 meses, fevereiro, aí sim. Perfeito? Como é que se conta? Então 5 de janeiro, eu quero prazo de 6 meses, prazo penal. Aqui fácil. Você reflete aquela data 6 meses à frente. Independentemente de 30, 31, 28, 29 ou bissexto. Ah, o ano é bissexto. Ah, se fosse contagem dia a dia, aí o bissexto faria diferença. Mas se a contagem é em meses, bissexto não faz diferença, o 30 dias não faz diferença, o 31 não faz diferença. Não faz diferença. Ok? Não fará diferença. O que você vai fazer? Só vai jogar para frente. 5 de janeiro, eu jogo 6 meses para frente. Me dá 5 de julho. Aí você usa aquela adaptação do processo penal. Aquilo é útil. Opa, volta um dia. 4 de julho, Independence Day. Ok? Qual é a data final do prazo? 4 de julho. Joga 6 meses para frente e diminui um dia na tela. Então, resposta, letra C, 4 de julho. Não se esqueça de que no dia 12 de julho eu esperarei presentes. Aniversário. Perfeito? Tranquilo? Vamos olhar o texto legal? Tem mais um ou outro comentário aqui interessante, mas vamos dar uma olhada no texto legal e até fazer algumas questões relacionadas ao tema. Antes de olhar o texto legal, só porque é o mesmo raciocínio, já vamos fechar logo. E se o prazo for em ano? O prazo é anual. O prazo é de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como é que eu conto ele penalmente? Prazo em anos é o mesmo raciocínio do prazo em meses. Mesmo raciocínio. Prazo em anos é o mesmo raciocínio do prazo em meses. Eu pego aquela data e vou refletir ela anos à frente. Eu pego a data e jogo para frente. E subtraio um dia. Chego lá no final, subtraio um dia. Tudo bem? É aquela adaptação ajudando no prazo em meses e no prazo em anos. Professor, eu quero fazer isso no dia também. Também pode fazer. Se você quiser, você faz. 5 dias, eu estou no dia 5 e o prazo penal aí é de 10 dias. 5. 10, 5 mais 10, 15. Diminui 1, 14. Então vai ser do 5 ao 14. Os 10 dias, do 5 ao 14. Tudo bem? Também dá para adaptar.
Ao incluir o primeiro, você vai tirar o último. Não importa se o final está em sábado, domingo, feriado, não importa. Não importa. Tudo bem? Prazo em anos. Eu vou refletir essa data lá na frente e subtrair um dia. Ok? Tranquilo? Agora sim, vamos ao nosso texto legal. Tanto do Código Penal, na tela, por favor, tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal. Trouxe os dois aí. Tá lá o Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Deixa eu apagar aí para não atrapalhar. Apagando tudo, tá? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. É o nosso calendário. Nosso calendário comum é o calendário gregoriano. Tá? O nosso calendário comum é o calendário gregoriano. Uma vez eu vi essa pergunta, valia 100 mil reais lá no programa, aí perguntou assim, quantos meses tem o calendário gregoriano? Eu quase saí da cadeira e fui lá esganar o cara porque ele errou. Falei, calendário gregoriano, é o nosso calendário. 12 meses. O ano tem 12 meses, lógico, é o nosso. Nem sempre foi calendário gregoriano, temos os calendários anteriores. Para você ter uma ideia, vamos lá, ó. Outubro, novembro, dezembro. Setembro. Agosto não, porque vem de César Augusto. E julho vem de César Júlio. Mas setembro, 7. Outubro, 8. Novembro, 9. Dezembro, 10. Será que existe aqui uma afinidade? Sim. O mês começava em março. Foi um Papa que jogou para janeiro. O mês começava em março. Logo, setembro era o mês 7. Outubro era o mês 8. Novembro era o mês 9. Dezembro era o mês 10. Janeiro, fevereiro, fechava o ano. O ano terminava no carnaval. Ainda é assim até hoje, né? O ano só termina, né? O ano anterior, o próximo ano só começa depois do carnaval. Não mudou nada, não mudou nada. Tudo bem? Na tela. Então, conta-se os meses, os dias e anos pelo calendário comum, que é o calendário gregoriano. Regra processual agora. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo em férias, domingos ou feriados. Existem casos que eles são suspensos, tá? Não se interrompe, mas eles são suspensos. E se cair no final de semana, se cair no dia não útil, ele vai para o próximo dia útil. O prazo processual, aqui é CPP, tá? Aqui é CP, aqui é CPP. Não se computará no prazo do dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento processual. No penal, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Vamos fechar aqui artigo 11 e artigo 12, nada demais, tá? Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro, né? Hoje não temos mais o cruzeiro. E o nosso artigo 12. As regras deste Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta lei não dispuser de modo diverso. Então, por exemplo, o Instituto da Tentativa, ele é do Código Penal Parte Geral, artigo 14, inciso 2, combinado com o parágrafo único. Ele é aplicado a toda a legislação penal, se a legislação não dispuser de modo diverso. Exemplo, será que existe alguma legislação que dispõe de modo diverso? Sim, Lei das Contravenções Penais. Na Lei das Contravenções Penais, artigo 4º, está previsto que a tentativa não é punida, tá? Convivência aqui das esferas autônomas. A regra penal geral, ela aplica todas as legislações, inclusive a parte especial, se não houver disposição em contrário. Tudo bem? Na tela, vamos fechar aqui com questões. Acerca dos institutos de direito penal brasileiro, julgue o próximo item. A homologação de sentença estrangeira para obrigar o condenado à reparação de dano requer a existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Está errado. Olha a maldade. Homologação de sentença estrangeira para obrigar o condenado à reparação do dano. Reparação do dano é caráter privado. Logo, ela depende de quê? Depende de um pedido da parte interessada. A existência de tratado é para sujeitá-lo à medida de segurança. Não vai cair nessa pegadinha, tá? Não vai cair nessa pegadinha. Uma questão que caiu para o CEAP, Goiás, Agente Penitenciário de Goiás. Secretaria de Administração Penitenciária de Goiás, 2019.
Suponha que ADM tenha sido condenado a pena de 6 anos de reclusão pela prática de roubo simples, 157 caput do Código Penal. Considerando o flagrante delito ocorrido em 21 de março de 2017. Então, flagrante, o 21 de março. O flagrante foi 21 de março e provavelmente ele continuou preso, né? E esse prazo aqui ele já é contado, né? O prazo de prisão provisória é descontado do prazo de prisão definitiva. Sem levar em conta as demais regras da progressão de regime, sem levar em conta a progressão, a rigor, a ADM deve ser colocada em liberdade em... Aí vem as datas. Interessante, a questão não foi muito bem feita, né? Sabe por quê? Os prazos de prisão são contados em dias e não em anos. E a questão, ela só colocou 6 anos de reclusão. Assim, ó, o prazo aqui é de 6 anos de reclusão, ele é convertido em dias. Tá? O prazo de prisão, ele é convertido em dias. Então, vamos fazer a contagem em anos. Tá? Vamos fazer aqui a contagem em anos. 6 anos, está preso desde o dia 21 de março na tela de 2017. Então, 21 de março de 2017, mais 6 anos, me dá aqui 2023. Professor, não ajudou nada aí, ó. Tudo é 23. Se eu refletir essa data 6 anos depois, vai dar 21 de março de 2023. Mas, na contagem penal, o que eu faço? Eu subtraio um dia, 20 de março, gabarito letra A. Ok? Contagem penal, 6 anos à frente, diminui um dia. Professor, mas tem ano bissexto aí. Não importa, não importa se tem ano bissexto ou não tem, não importa. Tudo bem? Mais uma questão. A respeito da contagem dos prazos penais, assinale a alternativa incorreta, com base no disposto no Código Penal. Ela quer a incorreta. Contam-se os anos pelo calendário comum. Sim, os dias, meses e anos. Correto. Ok. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Errado. Prazo penal não prorroga. O gabarito, né? Que é a errada. Vamos ver as outras. Os meses são contados pelo calendário comum. Correto. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Sim, o dia do começo inclui-se. E os dias são contados também. Os dias também são contados pelo calendário comum. Gabarito, então, letra B. Tá vendo? Uma questão tranquila, né? Questão simples aí. Caiu para a Guarda Civil, só para fechar o nosso raciocínio. Com isso, terminamos a parte geral do Código Penal no que tange à aplicação da pena, aqui com contagem de prazos. O artigo 13, né? Aqui termina o artigo 12. O artigo 13 já é teoria do crime, tá? Um abraço, espero você na próxima oportunidade. Tchau, tchau.